Meu nome é Paulo, eu sou do Clube Pós, né? Nós desenvolvemos um projeto inicialmente para trazer informações que esclareceriam, né, a hipnose humana na Terra, né? Porque, como a minha amiga aqui, desde pequeno eu tenho muita visão, muita coisa que eu não sabia explicar. Então eu começava a entender que as coisas não era bem aquilo que estava sendo falado, né? Então eu fui buscar esclarecimento e gera um sofrimento bastante grande isso daí. Vocês não vão me ver em exposição muitas vezes, porque eu prefiro me proteger, porque eu já vi o quanto é dolorido para minha carne, para minha família e para tudo aquilo que a gente traz como verdade. A verdade, ela é individual de acordo com o ponto de vista de cada um. Cada um tem um ponto de vista. Não existe uma verdade absoluta, só a de Deus, né? Então cada um vai enxergar de uma forma, né? Algumas coisas que o Luciano falou, é muito conteúdo. Se a gente for abranger e especificar cada conteúdo, né? Fazer um resumo rápido, o clube, ele nasceu com a prerrogativa de criar uma sociedade, um mundo bem melhor, trazer a veracidade de fatos de uma civilização que foi realmente doutrinada para obedecer. E quais foram as ferramentas utilizadas para essa obediência? Foi exatamente a anulação de uma outra civilização que já tinha um despertar de consciência e um conteúdo de avanço tecnológico bastante grande. A propósito das Tartárias, né? As Tartárias era na Eurásia, só para corrigir umas datas, em 1776, as Tartárias, elas foram submersas em lama, né? Então houve um mudflood, né? Então já existiam tecnologias como a própria Harp, né? Que é essa arma de destruição em massa, e ela promovia uma enxurrada de lama. Então enterrava toda aquela civilização. Você pode observar com sinais, é prático e rápido para você testificar o que eu estou falando, porque a verdade só é absoluta quando você testifica. Se você observar as grandes catedrais no Brasil e no mundo, elas têm pontas, que elas não são uma geometria qualquer, aquilo são antenas para captação de uma energia. E aquilo que você vê como vitrais da historinha bonitinha dos apóstolos, também não é verdade. Existe uma história? Claro que existe, a minha, a tua e a cada um de nós, e todas as outras que foram contadas. Mas aqueles vitrais eram geometrias sagradas, então eram câmaras de curas, através da arquitetura e da geometria sagrada, virada por norte verdadeiro, captando essa energia de um universo muito mais superior que o nosso, para que a gente tivesse uma congregação, uma reunião de pessoas dentro daquele templo, e ali naquele templo, a intenção de cada um de nós, porque a mente é elétrica e o corpo é magnético, todos os órgãos são respostas do impulso elétrico. Então esse impulso elétrico, óbvio que nós temos neurônio na mente, no coração e no intestino, mas a intenção nossa fazia com que aquele templo gerasse uma câmara de energia e trazia a cura e estabelecia na origem divina da criação da humanidade. Então cada um tinha a oportunidade de se adentrar a essas igrejas. Com o mudflood, que foi essa lama que aterrou tudo aquilo ali, ficaram pontas, você vê portas enormes, né? Eram portas enormes que tinham na história. Tinham gigantes, lógico que tinha gigante. Não somente gigante, eles mudaram tudo geneticamente. Eles mudaram tudo, porque eles precisavam controlar. Não dava para controlar gigante. Gigante por si só destruía muita coisa. Então, era um poder que eles tinham que viver constantemente destruindo. E para haver esse controle, houve a criação das indústrias de farmácias, as escolas, que eram a doutrinação, até alguns políticos aí inserem ideologias dentro das escolas para formar uma nova narrativa de educação. Então, houve vários tentáculos daquele povo que ele mostrou ali, desses braços que atendiam os interesses governamentais. Sim. Então, aí,
Olha a fechadura lá em cima. Olha a cabeça do cara aqui. Sim. Então eram enormes. E você pode observar os templos, as montanhas, na verdade, grandes montanhas que a gente acha que é montanha, muitos são gigantes petrificados, né? Então tem muita coisa para a gente falar, para a gente estudar, para a gente se aprofundar. Mas o que importa hoje é você entender que você tem que ser livre de uma programação mental, seja ela através da educação, seja ela através dessa dopamina falsa, que é o teu próprio celular com noticiazinhas rápidas e gargalhadinhas rápidas. Isso é uma prisão que te proporciona uma dopamina na tua mente, e você fica dependente disso daí. Você precisa de uma atividade física, você precisa de uma alimentação suplementar, você é a sua própria câmara de cura. Você não precisa de médico, você não precisa de nada. Você é a centelha divina na terra. Fala um pouquinho da Torre de Babel aí, para poder, rapidamente, tu falou do teu... Eu já vou chegar lá. A questão principal, para haver, quando os hebreus cresceram, né, e se multiplicaram, o faraó olhou e falou assim: nossa, eles estão crescendo demais, e eles estão ficando maior que nós. Se eles se multiplicarem, eles vão tomar o reino. Se dá uma rebelião ali, eles vão tomar tudo. Então o que acontece? Quando existe um perigo apresentado ao controle do sistema, esse perigo é anulado de alguma forma, seja ele através de uma construção, seja ela de uma destruição, seja ela através de uma pandemia, seja ela através de um vírus, de vacina e de outras articulações propostas pelo governo. No caso da Torre de Babel que ele está falando, assim, o homem ele cresceu em tecnologia, ele desenvolveu realmente uma grandeza na unidade divina. Só que a unidade divina se engrandeceu, se envaideceu por aquilo que conquistou e começou a construir uma torre achando que ia ser maior que Deus. E a criação foi querer afrontar o Criador. Para ser bem resumido, houve uma destruição para ter divisão de línguas e confusão de línguas, que é o que acontece até hoje. Às vezes a gente está falando português aqui, eu estou contando uma história da Tartária, isso acontece dentro do clube. A gente manda um áudio no clube, a gente fala uma coisa, a pessoa fala: não, porque você falou isso. Eu falei: não falei isso. Ouve o áudio de novo. Então essa confusão de línguas não tem nada a ver com o idioma, é com a interpretação, porque de acordo com a programação mental de cada um, você vai entender uma coisa que eu não falei, e sim aquilo que você interpretou. Essa é a confusão que está além do entendimento da língua. E na programação universal nós podemos sim ter a mesma programação divina para um único propósito, de igualdade, que é o quê? Servir. Ele falou a respeito como que divide o joio e o trigo, né? Você vai dividir por uma coisa, pela fé e pelas obras. Se você não planta, você não colhe. Muitos querem ter o sonho do sistema para a humanidade, é o quê? Ganhar na loteria, ficar milionário, ficar famoso, ser rico, ser reconhecido, ter um status, ser um doutor, ser renomado. Essa é a maior mentira que contaram para nós desde pequeno. Olha os filhos de vocês, olha vocês quando eram crianças, se vocês não queriam ser doutor, não queria ser médico, não queria ser advogado, não queria ser... O que você vai ser quando crescer? Anulando a própria infância, né? Não alimentando aquilo e desenvolvendo a criança por si só. Cada um aqui tem um código individual divino, é a imagem e semelhança, pelo menos deveria ser. Esse código está sendo alterado através da programação, e através dessa programação é exatamente isso daí que ele está falando. Sal do Himalaia. Então dizem que as montanhas e os minerais colocados de lá faz sentido o que você está falando, e de acordo com o que eu estudei também faz sentido, porque o que acontece? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, não está escrito isso? Na Bíblia está escrito isso. Em outras crenças do budismo e outras, você enxerga a mesma mensagem de uma forma diferente para aquela cultura. São as divisões de línguas que o povo normalmente acha que é, mas na verdade não é essa divisão de língua. Eu vou responder a tua pergunta. A divisão de língua, só para a gente, é essa interpretação. A interpretação que você tem em relação ao sal do Himalaia pode ser um gigante que foi lá e mineralizou, e aquilo lá se tornou o sal para temperar a comida e tudo mais.
Somos isso daí? É isso daí? É. Nós fomos feitos dos mesmos minerais. Tudo que você procurar na sua genética, em termos de minerais, tem na Terra. Ponto. Está resolvido. Então assim, nós vamos virar o adubo que amanhã alguém vai se alimentar, talvez. Isso é um ciclo da vida, isso é genética, isso não tem como mudar. Paulo, é poder, Em relação à pedra do baú, ele é um gigante. Não posso afirmar. A pedra do baú é aqui na região. Sim, aqui na região, perto de Campos do Jordão, ali subindo para Sapucaí. Nós podemos afirmar que houve mudanças climáticas, genéticas, meteorológicas, com o auxílio da tecnologia, para mudar a mentalidade humana. Agora, afirmar se aquilo é uma pedra, se aquilo realmente é um gigante, eu não posso te falar isso. Muitos vão falar muitas coisas. Se você olhar no Rio de Janeiro, lá tem uma pedra que é o rosto perfeito deitado. Inclusive na propaganda do Bolsonaro, tinha um gigante se levantando naquela pedra. Então assim, isso não é mentira, tá? A gente pode testificar. Se você for procurar história, vão falar que nós somos conspiracionistas e que nós viemos discutir uma realidade. A realidade, na verdade, ela foi imposta. Responde para mim, por que não existe conteúdo nos museus como existiam antes? Cadê os livros dos sumérios? Cadê os livros das tecnologias dos egípcios? Cadê esse povo? Porque as coisas dos egípcios eram tudo gigantescas. É a resposta, né? Porque foram alienígenas. Grava o que eu vou falar aqui, estou até arrepiado. Eu não ia nem falar isso, mas vou falar. Grava o que eu vou falar aqui. Já vão falar que estão vindo extraterrestres e que Maria, mãe de Jesus, foi abduzida e ela foi, verdade, semeada ao filho para vir com poderes extraterrestres na Terra. A história do Vaticano vai mudar. Grava o que eu estou falando aqui. Então tem muita coisa que ela é contada com uma interpretação que você pode falar, nossa, faz sentido. Tudo que eles forem falar para você vai fazer sentido de acordo com a ótica que você está olhando. Agora, a fundamentação da história é outra coisa. Em 1 Coríntios capítulo 11, salvo erro, capítulo 12, acho que é 12, que fala acerca dos dons espirituais, lá são 12, por que 12 apóstolos, 12 portas, 12, né? 12, não são 12, são 13, foi mudado o calendário. Mas por quê? E abril era o primeiro mês, não era janeiro. Então tem muita coisa que foi mudado para governar. A partir dessa mudança de governabilidade, o que acontece? Você obedece ao sistema e acabou. Você não pode reivindicar uma coisa que na verdade ela é tua. Você não precisaria trabalhar, você precisaria servir de acordo com a divindade que habita em você. Era essa a tua obrigação aqui. Você veio com propósito de escolha, você não veio com propósito de submissão. Você veio com propósito de escolha em fazer ou não fazer. Hoje, esse propósito de escolha mudou. É fazer o bem ou fazer o mal. Eles mudaram tudo. Então tudo parece, mas não é. Aqui é o espelho de lá ao contrário. É o espelho da verdade ao contrário. Então tem muito conteúdo. O joio e o trigo. O que é o joio e o trigo? É o plantar ou não plantar, é o fazer ou não fazer, é a obra e a fé. Você acredita? Tem coisa que eu aprendi de pequeno. Você não desafia e não duvida de nada que você não conhece. Você vai se arrepender. Não mexe com isso. Não conhece? Não mexe. Não duvida e não desafia. Porque como que eu vou duvidar de uma coisa que eu não conheço? É mais fácil eu falar, não conheço. Não tenho entendimento disso aí, é melhor. Se põe no teu lugar e fala, eu não sei. Não é feio. Feio é achar que sabe e falar bobagem. E se colocar em risco uma casa, uma família, uma sociedade, quando tantos aí no governo fazendo isso. Então, se você for perguntar, poderia ser presidente do país? Poderia ser presidente de uma associação? Presidente de uma instituição? Não quero. Eu prefiro falar com cada um que eu vi. Tá bom. A gente tinha 5.000 pessoas em 23 países. Hoje a gente estava comentando ali, 200 pessoas participam da live
é fechada, exclusiva, não abro. Quer participar? Tem um caminho, e esse caminho tem um filtro. Nós não vamos abrir porta, porque eu vou virar alvo. E eu não quero isso para mim, para minha casa. Nós precisamos do quê? De esclarecimento? Sim. Nós temos fontes de estudo. É um grupo de estudo. Eu estudo o que eu quiser. Se eu quiser estudar o átomo, se eu quiser estudar tecnologia, essas 6.000 patentes tecnológicas que foram suprimidas da humanidade, elas existem. E com elas nós somos controlados. A RAP é evidente, está em todos os canais. Eu falei da RAP há 8 anos atrás, me chamaram de louco dentro da minha casa, né? E não só na minha casa, dentro do próprio clube. Hoje o Luciano foi uma das primeiras pessoas que saíram do clube para divulgar isso daí de peito aberto. E eu não faria o que ele faz. Eu não quero. Eu não quero. Eu não tenho esse objetivo. Quanto tempo existe o clube? Clube Pós? Quanto tempo? Quantos anos? O Clube Pós existe documentado há 7 anos. E eu conheço esses assuntos há uns 20. Ou seja, então aquele canal do Telegram, vocês dão só uma pincelada do trabalho? Sim. É só uma boa responsável ali, aquele chapeuzinho ali, ó. Eu entrei uma vez e... Existem 2 grupos. O grupo do Clube Pós News, Clube Pós News Oficial, que é o canal da gente colocar conteúdos, tudo de informativo, do dia a dia, a parte da espiritualidade, a gente bate bastante forte na espiritualidade. Espiritualidade é diferente de religião. São as colunas que ele falou. Primeiro, a espiritualidade. Segundo, a questão de harmonização. Tudo aqui vibra, isso que eu queria falar. Eu estava sentado ali, você me dá mais um minutinho? A vibração, tudo aqui vibra. O que é vibração? É isso aqui. Uma palavra que eu falar aqui de repente vibra e causa uma vibração diferente. Essa vibração diferente causa um trauma em você, causa um bloqueio, causa uma abertura, causa algo diferente da normalidade. E você pensa que se a gente ficar assim, ó, não tem nada vibrando? Tem muita coisa. Isso aqui foi criado para você dormir, para você esquecer. Você sai da normalidade do ambiente. Existem muitas ferramentas que foram criadas através da tecnologia para alterar a vibração. E através dessa alteração da vibração, mudar a programação da tua mente. Imagens. Fecha os teus olhos e comece a pensar em alguma coisa para você ver se você não vê a imagem. Você vê. Existe clarividência, existem inúmeras aptidões espirituais em nós que nós não utilizamos, foi escondido de nós. Então, a vibração, ela é o principal. Desde pequenininho, você coloca teu filho para assistir Pica-Pau. Hoje é o celular que você dá lá, para ele ficar vendo joguinho, para ele ficar fazendo. Está programando a mente dele. Está dando dopamina falsa, ele não tem prazer de jogar bola, de ir na lama se sujar, de correr em cima do cavalo, do porco, e de fazer bagunça, de estar com a natureza, estar com o meio natural, o qual ele é raiz. Obrigado. Então, essa natureza nossa, divina, o fluxograma da vida foi alterado, para que a gente tivesse uma distorção de usar a moeda de troca, nossa energia, em favor de um sistema. E eles ficam... Tem um amigo meu que mudou para Portugal agora, ele dá aula de jiu-jitsu e foi para lá. E ele trabalha nos castelos. Hoje ele estava num castelo da Itália, preparando festas para os duques, duquesa e tudo mais. Então assim, você vê, é outra realidade. Você nem imagina qual é essa realidade, né? Então existem realidades na nossa vida de acordo com a vibração que você tem. Você é exatamente fruto do teu pensamento. Eu pensei que eu desejei. Você não desejou. O que você quis ser é o que você é hoje, realmente. Ninguém tem poder sobre a tua mente, a não ser que você permita ser programado.
E você está sendo programado por um sistema, através da vibração, através da propaganda do McDonald's, do passeio do Hopi Hari, ou de lá do Beto Carreiro, ou do Sul, ou da Disney, ou da... Quem aqui nunca sonhou desde criança abraçar o Mickey e puxar a orelha dele? Não? Nunca desejou viajar também? Ué, mas viajar, quando criança, você não tinha esses desejos? Você não tinha o desejo de conhecer o Pato Donald? Não tinha? Ir até lá, conhecer ele? Não, ir até lá já é o suficiente. Você já está na programação, entende? Você pode até desejar outras coisas, mas a programação é o que? É supérflua. O que isso acrescentaria no teu desenvolvimento? A programação é exatamente isso, é pão e circo. É você ir viajar, passear. Agora você vai, por exemplo, para o Egito para estudar a frequência de hertz que uma pirâmide tem e para ver o impacto que ela tem na tua saúde e na vibração da tua mente. Você nunca ia pensar isso, porque isso não foi exposto para você. E que de repente você poderia sair deste plano e visitar 7 planos que você está agora. Você sabia que você não está somente aqui? Você está em 7 lugares além daqui. Eu vou para a 5ª dimensão. Você já esteve lá faz tempo, está lá, e ao mesmo tempo está aqui. Então, será que a gente tem acesso a tudo isso hoje, por conhecimento? E como que eu faço para acessar? Eu já estou lá. Já estou lá e estou aqui. Eu não consigo levar nem eu direito. Então eu só não fui de uma vez que eu quero falar. Ninguém pode querer ser precursor, porque todo mundo quer um herói, todo mundo quer um Jesus Cristo para crucificar. Entendeu? Todo mundo quer ter o poder de passar na frente, mas será que está propenso a pagar o preço necessário?